Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem vos saúde é a sua irmã Cícera do canal Buscar o Senhor PDA. Irmãos, eu fiquei muito feliz em saber que o testemunho da nossa irmã Raquel tem sido uma bênção na vida dos meus irmãos, como foi na minha vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu senti necessidade, irmãos, de ler essa palavra. Se os irmãos puderem, nos ajudem, comentem. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Aleluia, Deus. Chega a sentir vontade de chorar, meus irmãos. Porque nós sabemos muito bem que o homem mudou a doutrina do nosso ministério. Não foi Deus que mudou, foi o homem. O homem não via a hora do nosso saudoso missionário fechar os olhos para mudar tudo que nós aprendemos, da Santa Palavra de Deus, que o nosso irmão sempre nos exortava, nos ensinava, nos orientava. Ele dizia para nós acautelar dos lobos, ele falava para nós acautelar dos falsos, dos Judas, dos traidores que estavam dentro da igreja. Não era em outro lugar, meus irmãos, era dentro da igreja. O irmão missionário falava. O irmão missionário também dizia para nós viver uma vida em santidade, em todo o tempo, independente de mudarem a doutrina ou não, mas que nós guardássemos aquilo que nós aprendemos no nosso coração. E a palavra de Deus também vem nos dizer para nós acautelar dos falsos profetas, que vêm até nós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Porque o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Só que muitos se esqueceram dos ensinamentos. Foi passando o tempo e foram deixando as vaidades entrar, foi deixando o pecado entrar, foi deixando a mentira tomar conta, foi deixando a chapinha, o alisamento, dormir de qualquer maneira, como disse a nossa irmã Raquel, dormir sem combinação, dormir com qualquer roupa, achando que está certo dormir naquela situação, e não está. Nosso Deus não se agrada, Deus não se agrada. O Espírito Santo de Deus não se agrada. Um dia eu fui dormir sem a combinação, de qualquer maneira, Aleluia, faz muito tempo isso. Eu nem conhecia a nossa irmã Raquel. E eu fui dormir, mas algo no meu coração dizia assim, sabe, que estava errado. Mas sabe quando a gente... acho que é da gente mesmo? Então, o Senhor me deu um breve cochilo para poder mostrar para mim. Foi muito rápido. E eu vi o portão da garagem da minha casa, ele é automático, então ele levanta para o carro entrar. E o mesmo portãozinho, o portão do carro, tem o portão social, que é o que nós entramos. E eu via alguém apertar o controle e o portão abrindo sozinho. Aí eu escutei uma voz que dizia assim para mim, a voz do Senhor: minha serva, levanta e veste a tua roupa, porque você está dando brecha para Satanás entrar na tua casa, na tua vida. Levanta, desperta. Quando eu escutei aquela voz, eu acordei e eu vi aquele demônio. Antes de acordar, eu vi aquele demônio abaixando a cabeça e entrando. E eu despertei. Quando eu despertei, eu lembrei que eu tinha que colocar minha roupa. Eu corri no guarda-roupa, peguei a roupa e vesti. Irmãos, isso daí que a nossa irmã Raquel contou não é mentira, é verdade. O que eu estou contando não é mentira, meus irmãos, é verdade. A palavra do Senhor diz aqui, para não ficar somente nas minhas palavras. 1 Timóteo 4 e o verso 1. A palavra diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Homens mentirosos, homens que estavam lado a lado do missionário, homem que comia no prato com ele. Quem foi que traiu Jesus? Não foi Judas, que estava no mesmo lugar que Jesus, que andava com Jesus, conhecia Jesus, sabia onde Jesus ia orar, sabia o que Jesus fazia, o que Jesus comia, aonde Jesus estava, para entregar Jesus ali para aquele povo, para ser morto, para que a palavra de Deus fosse cumprida. O nosso irmão missionário, nós também do ministério, fomos traídos, não foi por outras pessoas, meus irmãos.
Nós fomos traídos por pessoas do ministério. Pessoas que quando nosso irmão estava vivo, eles diziam que andava na santidade. Mas em vez de temer a Deus, eles temiam o homem. Eles temiam ao homem. Quando o homem fechou o olho, eles mostraram realmente quem eles são. Lobos, devoradores, enganadores, mentirosos. Então, são pessoas avarentas. Só pensa neles, mas não pensa nas ovelhas. A irmã colocou assim que ela está há tanto tempo no ministério e ninguém nunca pregou, né? Uma irmãzinha falou, eu senti tristeza. Ninguém nunca falou para ela que dormir sem combinação, não usar combinação, é depilação, é pecado, que nunca viu ninguém falar sobre isso. É verdade. Eles não estão mais falando sobre isso, não. Eu estou há 20 anos no ministério. Quando, pela misericórdia de Deus, o Senhor me dá a palavra, para mim pregar a palavra, poucos me chamam, irmãos, para mim pregar. Mas eu não me importo, não. Eu quero saber de estar firme com Cristo. E eu fico feliz de ajudar. E quando eu estou pregando a palavra, eu sinto alegria, porque Deus me cobra, eu quero pregar outra coisa, e Deus me cobra para pregar a santidade. E eles colocaram um regulamento, não na carteirinha, um regulamento. Eles colocaram assim uma regra, quem prega a doutrina é só o pastor. Diz que teve um deles que olhou para mim e disse assim, mas o missionário, quando estava vivo, dizia que só os pastores podiam pregar a doutrina. Eu olhei para ele e me deu vontade de falar para ele que era mentira, mas por respeito à pessoa, eu falei, não vou falar. Eu não vou gastar, né, minha saliva e nem meu tempo com essa pessoa, porque ele sabe muito bem que ele está mentindo. O missionário nunca falou isso. E se falou, eu não tenho conhecimento. Porque o que eu me lembro é do nosso irmão missionário no altar, falando, meus irmãos obreiros, ajudem-me a pregar a doutrina do Senhor. Me ajuda, obreiros. Quem são os obreiros? É só os pastores? Só os dirigentes? Não, obreiro é eu e obreiro é você. Nós estamos na obra, nós estamos fazendo a obra, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos fazendo a obra. Nós estamos lutando para que as almas elas venham ser salvas. Nós estamos lutando para que Deus venha tirar a máscara de Satanás da igreja. Para que Deus venha restaurar a sua igreja. Para que o Senhor, Ele venha usar de misericórdia. Deus quer salvar um povo. Deus quer limpar o seu povo para levar para a glória. Ele não quer levar de qualquer maneira. E hoje eles pegam isso, colocam essa mordaça, tenta colocar essa mordaça na nossa boca. Tem lugar que a gente vai pregar que os pastores não aceitam mais a doutrina. Porque não são pastores, meus irmãos. Eles são lobo. O pastor, ele tem prazer de dar comida para a ovelha. Ele tem prazer de ver a ovelha alimentada. De ver a ovelha orientada. Para onde a ovelha ir, a ovelha saber que aquilo é pecado. Uma ovelha, irmãos, tanto tempo na igreja não saber que depilação é pecado. Andar sem a combinação é pecado. As saias rachadas é pecado. Terno rachado. Eu contei aqui no canal que uma vez eu quase que colocaram no banco. O irmão me ameaçou, dizendo que eu pregava dessa maneira que eu ia expulsar as almas da igreja e queria me colocar no banco. Porque eu prego contra o terno rachado, eu prego contra a saia rachada, os tênis, as vaidades, chapinha, cabelo cortado, alisado. E o Senhor coloca sempre isso no meu coração. E Ele disse para mim que eu estava indo contra Ele. Eu não estou indo contra Ele, eu estou indo contra aquilo que Ele pratica. Eu estou indo contra o pecado que Deus colocou no meu coração, essa palavra. O Espírito Santo de Deus, aleluia, Ele não quer ver eu e você mergulhado no pecado. Como que Deus vai arrebatar uma igreja que está, aleluia, glórias a Deus, parecida com o mundo? Deus não quer uma igreja parecida com o mundo, não. Um dia eu vi, no corredor da igreja, o irmão estava pregando a palavra. Eu fechei os meus olhos e fiquei em pé, né? Que eu sou obreira, pela misericórdia de Deus, eu fiquei em pé. E ali eu fechei os olhos por um momento. E quando eu fechei os meus olhos por um momento, eu vi uma irmã que eu conheço. Ela se veste muito mundana. E eu via ela com vestido de noiva, com um decote muito grande, mostrando já a cova do seio, assim, a divisão dos seios. E ela olhava, ela estava no meio do corredor vestida de branco. E ela olhava para trás
E na hora que ela olhava para trás, ela olhava para mim com um olhar de deboche. Aí eu dizia, Senhor, mas o que é isso? O que é isso, Senhor? Aí o Senhor falava para mim assim, essa é a minha noiva, que está vestida como uma prostituta. Irmãos, isso é forte. A noiva de Cristo vestida como uma prostituta. Jesus, ele não quer sua noiva vestida como prostituta, não. Para mostrar suas carnes para o homem, não. Sabe, eu vejo pessoas que vê, que ouve a pregação, ouve que o ensinamento da palavra, mas continua no erro, gosta do erro, gosta do pecado, não aceita a repreensão. Aleluia, glórias a Deus, não aceita que a gente prega contra o pecado, não aceita que fala das vaidades dele, da vaidade dela, sabe por quê? Tá que nem aquele ursinho que ganhou quando namorava, lembra quando o namorado dava, que tinha muito esse costume de dar ursinho de pelúcia e guardava com aquele maior amor. Então, tá dessa maneira, estão guardando o pecado de estimação e dizendo, não mexe no meu pecado, deixa eu com o meu pecado, me deixa com o meu pecado. Porque mexer no pecado, meus irmãos, de quem gosta do pecado, dói na alma deles, eles não gostam, dói no coração, eles não gostam não. Então, teve uma vez que eu fui, Deus me usou para poder alertar uma irmã, que ela estava no pecado. Essa irmã não aceitava a depilação, ela não aceitava as vaidades, ela começou a aceitar. E o Senhor começou a me usar para poder falar com essa irmã não aceitou. E o Senhor mostrou para mim ela descendo, ela chegava próxima de um precipício. Tem até um testemunho da Raquel aí que ela fala sobre o precipício. Eu vi esse precipício, meus irmãos. Ela chegava perto desse precipício, aleluia, glórias a Deus. Ela colocava o pé para dentro. Aí ela dizia assim, era um abismo, lá embaixo só tinha escuridão. Ela falava para mim, vem, Mancissa. Eu dizia, não vou com você não. E ela ia por esse caminho. E ela com a perna tatuada. Nós sabemos que tatuagem é vaidade. O Senhor estava mostrando que ela estava com tatuagem nas pernas. Quer dizer, vaidade nas pernas. Deus vai fazer cada um prestar conta de cada pelo do corpo. Cada um prestar conta de cada fio de cabelo que corta. Prestar conta do cabelo alisado. Quando eu prego contra o cabelo, que o cabelo está enquadrado também na mentira. A maquiagem está enquadrada na mentira. O salto alto também está enquadrado no pecado da mentira. Quando diz que os mentirosos que praticam a mentira ficarão de fora. Porque o nosso cabelo, o cabelo da mulher, ele é enrolado. Ela vai lá e passa a chapinha. Ela está mentindo, mostrando que é alisado. O cabelo da mulher é liso. Ela vai lá e enrola para dizer que ele é enrolado. A mulher, ela não tem aquelas maquiagens. Ela vai lá e passa a maquiagem e mostra uma mentira para o mundo. As nossas unhas é perfeita que Deus fez. A pessoa vai lá e pinta e mostra para o mundo uma coisa que não existe, que é mentira, é falso, que é só naquele momento, é superficial, artificial. Então, é mentira. A pessoa lê a Bíblia e não pede a Deus, Senhor, me dá um entendimento. Mas se o Senhor não me der um entendimento, então me mostra, fala comigo. Deus fala. Um dia eu perguntei a Deus se a combinação era de Deus, porque era uma luta muito grande quando eu aceitei Jesus. Todo mundo sabe que quem tem um esposo que não serve a Deus é difícil. E o meu esposo não servia ao Senhor. E eu vestia aquela combinação e o meu esposo ficava falando para mim. Ele ficava dizendo para me vestir todas as roupas do guarda-roupa, porque para que tanta roupa, que não sei o quê. Um calor desse, como é que eu ia suportar? Não era ele, era o inimigo. Quando eu ia dormir, eu tinha que, eu chorava, porque eu não queria dormir somente com a camisola, eu queria colocar a minha combinação. Eu não queria dormir de camisola, eu queria dormir de saia, de camisa e a minha combinação. Mas ele ficava falando essas palavras, ele dizia, pega os cobertores e joga em cima de você. Não era meu esposo, era um maligno. E ali eu aprendi. Um dia eu orei, e quando eu orei, o Senhor mostrou para mim, o Senhor me levou até um lugar, não sei onde é esse lugar. Mas eu subi bem alto e quando eu cheguei nesse lugar, tinha uns sofás, eu sentei. Tinha umas pessoas sentadas que essas pessoas foram tirar dúvida nesse lugar. E quando chegava lá, tinha uma pessoa palestrando. Essa pessoa era uma mulher de coque, bem arrumada, com a blusa até o punho. E a saia composta, a blusa até em cima, de botão. Eu nunca esqueci disso. Nunca na minha vida, nunca, meus irmãos. Aí ela tirava dúvida. Tinha umas irmãs de lá que era de um ministério que usa o véu.
Ela dizia assim, se aquelas irmãs da Deus é Amor que usa coque, se agrada a Deus, ela dizia sim, agrada muito ao Senhor. E ela dizia dessa maneira, aquelas irmãs da Deus é Amor que usa saia prega macho, ela dizia dessa maneira que a prega macho não é de Deus não, meus irmãos. E ela dizia assim que a combinação, ela olhava para mim e dizia para mim assim, agora fala, você tira sua dúvida. Eu chego a levar um susto, porque eu não sabia, que ela sabia que eu fui lá tirar dúvida. E eu perguntava para ela se combinação é com roupa grossa, roupa fina, se é para dormir, para tudo. Ela falava combinação é para tudo, porque sem a combinação as servas de Deus estão nuas. Deus não se agrada. E de repente assim vinha um anjo próximo de mim, abaixava assim uma bandeja e tinha uns negócios dentro da bandeja, tipo uns cálices, e ele mandava eu pegar um cálice daquele. Irmãos, era coisa tremenda, coisa linda. E de repente já estava no meu corpo de novo. Então Deus, ele me deu o despertamento, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus, oricanta labai. Aquele lugar era de glória. Eu não vou dizer para os irmãos que era o céu, não sei. Deus sabe, que eu não vou inventar, né? Mas eu digo para vocês, ouvintes da palavra, guarda tudo no teu coração, retém o bem, repreende essas vaidades. Se as pessoas na tua igreja não querem santificar, santifica você. Se eles não querem pregar a doutrina, prega você. Eu quero ver quando você estiver pregando a doutrina, falando, e o Espírito Santo de Deus estiver na tua vida, você fazer prova, você não deixa que ninguém se aproxime de mim. Ele não vai deixar, você vai pregar a palavra. No final, se quiser falar, deixa falar. Mas o importante é você ter levado a palavra de Deus, ter levado o evangelho. Um dia eu fui pregar numa igreja, estava cheia no primeiro dia da campanha, estava mais ou menos. Depois a igreja não tinha tanta gente. Por quê? Porque não aceita a repreensão. Eu não estou nem aí, meus irmãos. Vamos pregar a doutrina, vamos viver a doutrina, vamos andar na santidade do corpo, alma e espírito. Eu não sabia, aleluia, glórias a Deus, que tinha que dormir até de sutiã, meus irmãos, as mulheres. Aquele sutiã de bojo não agrada a Deus. Aquilo é uma mentira. As irmãs estão vestindo aquele sutiã de bojo. Aquilo está mostrando que está de um jeito. Mas na realidade não é verdade aquilo dali. Aquilo é uma mentira. Não agrada ao Espírito Santo de Deus. Aquelas combinações que fica com aquelas alcinhas, que nem alcinha de sutiã, de camisola, também não agrada a Deus. A combinação, ela é inteira. A combinação, ela é que nem uma camiseta regata, que coloca por debaixo da roupa, inteira. Se você não tem inteira, você usa o saiote, você usa a camiseta. Mas desde que você não... A sua roupa, que você levantar o seu braço, não venha mostrar a sua nudez. Mas o certo é inteira. Deus mostrou para nossa irmã Raquel a combinação inteira. Por quê? Porque tem irmãs que se ajoelham, e quando ajoelha para orar, às vezes a camisa sobe e mostra tudo as costas, mostra a barriga, e a combinação está tampando, sabe? E a gente está aprendendo. Eu estou aprendendo com vocês e vocês estão aprendendo comigo, eu estou aprendendo com a Raquel, e nós estamos tudo aprendendo. Nós estamos aqui para aprender, cada dia nós estamos aprendendo mais. Quem tiver uma experiência, quiser contar e eu postar no canal, eu vou postar. Que nem a irmã disse que teve aí uma experiência com um demônio, né? Se quiser contar essa experiência, quiser postar no meu canal, quiser que eu passe o e-mail, tá? É só escrever aí no comentário. Irmã, eu tenho uma experiência muito forte de arrebatamento, eu tenho uma experiência que o Senhor me deu depois que eu santifiquei, a minha vida mudou, foi diferente. Irmã, depois que eu fechei a minha boca, a minha vida mudou, porque não é só a combinação, não é só a roupa, não. Depois que eu usei combinação, eu também tive que fechar a minha boca, para parar de ficar falando, pregando pro meu esposo, que o Senhor disse que nós não vamos ganhar eles pregando, não é para a mulher pregar para ele. É para nós ganhar eles em silêncio, que a sábia ganha no silêncio, só no seu porte, só no seu modo de ser. Ah, aquela mulher é mulher de Deus, ela me obedece. Ela não é obedecer para ser pisada, sabe? Mas ela é uma mulher de Deus, realmente ela mudou. Aquela mulher que me xingava, aquela mulher que falava tanta coisa. Eu falo tanta coisa com ela, ela só ora, só entrega na mão do Deus dela. Ela mudou mesmo. Vai pedindo sabedoria para Deus. Vai pedindo pro Senhor. Meu esposo era assim. Eu fui pedindo sabedoria pro Senhor. Fui pedindo para Deus fechar minha boca. Fui pedindo para Deus me dar discernimento. Para Deus me dar sabedoria. E quanto mais eu falava as coisas, era pior. Tem pessoas que é assim, quanto mais você fala, é pior. E tem pessoas que elas são ganha através do seu testemunho. Através do nosso testemunho. Tem pessoa da nossa família que olha para nós e diz, verdadeiramente, ele ali é crente, ela é crente.
Tem que reconhecer Deus na nossa vida, meus irmãos. Tem que reconhecer Cristo na nossa vida. Então, fica com essa palavra, né? Nessa manhã, onde está aqui em 1 Timóteo 4, e o versículo 1, mas o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. É doutrinas de demônio. Porque quem colocou essas doutrinas novas dentro da igreja não foi Deus, foi o Satanás. O demônio, ele anda nas regiões celestiais para enganar. Onde é isso? A igreja. Para enganar o povo de Deus. Mas se você não quiser ser enganado, não vai ser. O Senhor diz que ele vai enganar todos aqueles que quer ser enganado, que não quer acreditar na verdade, como está em Tessalonicenses. Se eu não me engano, é 1 Tessalonicenses 4, que está escrito que eles vão enganar aqueles que não gostam da verdade, não aceitam a verdade. Então, se você aceita a verdade, você não quer ser enganado, você fala para Deus: Senhor, eu não quero ser enganado. Eu não quero ser enganado, eu não quero e não vou ser enganado. Porque se você falar isso para Deus, pedir para Deus, nós pedimos para Deus, que nós não queremos ser enganados, nosso Deus não vai deixar nós enganados. Não vai. Porque o Senhor, ele vela, irmão, pela sua palavra. Ele zela. Amém? Ó, o Senhor diz aqui, ó, né, 1 Tessalonicenses 2, se eu não estiver enganado, está aqui, no versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Eles acreditam na mentira. Então nós temos que estar revestidos com as armaduras de Deus para poder suportar tudo isso. Às vezes estão pensando, irmão, que o que Deus está falando, que vai vir sobre a terra, é somente enfermidade, lutas com o governo, luta com isso, com aquilo. Não é não. Às vezes é luta espiritual que vai aumentar. Eles vão mostrar de uma maneira tão grande, não tem mais culto de doutrina. Agora as doutrinas somente aquele livrinho, né? Agora, no tempo de pandemia, ainda está sendo pregado, pelo menos onde eu congrego, estão pregando a palavra. Mas tem igreja que na quinta-feira eles colocam aquele livrinho lá de teologia. Não prega mais contra o pecado, contra o anticoncepcional. Não diz para as irmãs que não pode ficar evitando seus filhos. O filho é bênção de Deus. Um dia eu vou estar colocando aqui o estudo que a irmãzinha ela pediu. Em nome de Jesus eu estou estudando, vou colocar no canal. E é assim, meus irmãos. Vamos aprendendo um com o outro. Amém? Eu agradeço que os irmãos estão nos apoiando, né? Os irmãos que têm compartilhado o canal. Deus abençoe. Deus recompense a cada um, porque o crescimento não é para mim, não. E nem para a irmã Raquel. O crescimento é para Deus. É a obra do Senhor. É para a glória de Deus. Não é para a minha glória. É para a glória de Deus. Amém? É para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu vou ficar muito feliz. A irmã Raquel também. E Jesus muito mais. Se vocês colocarem aí nos comentários as dúvidas para nós responder. Para nós falar com cada um dos irmãos. Eu tenho prazer de falar. Às vezes eu não posso responder todo mundo devido à ocupação doméstica. Mas assim que eu tenho um tempinho pela parte da manhã, ou à tarde, ou à noite, né? Assim que me folga um tempo, eu estou sempre a responder a cada um. Tá bom? Que Deus abençoe. Que Deus proteja a vida de cada um. Eu vou colocar mais uma experiência da nossa irmã Raquel. Ora, porque ela tem muita experiência. Ora por ela. Pede para Deus colocar direitinho na mente dela. Para o Espírito Santo de Deus ajudar ela. Né? Para Deus dar mais experiência para ela estar passando para nós. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Eu vou fazer uma oração. Amém? Para que o Senhor venha te abençoar, venha te guardar, ajudar nós a entender mais e mais a sua palavra. Se tiver alguém que queira aceitar Jesus, fazer um concerto com Deus, se aproxima. Dobra teu joelho. Entrega a tua vida a Jesus e nós vamos estar orando em seu favor. Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai, Jesus querido e poderoso, quero, meu Pai, neste momento, meu Deus, te apresentar, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, a nossa irmã, meu Pai. Nossa irmã Raquel, Jesus querido, que o Senhor venha visitar ela, meu Deus. Coloca, Pai, que tuas mãos sobre ela, Jesus. Dai graça, dai livramento, Senhor.
Abençoa, Jesus, cada inscrito, meu Pai. Pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, Pai. Pessoas de outros lugares, ó Deus Santo. Pessoas, meu Deus, que está tendo, Deus Santo e poderoso, as suas fé, meu Pai, edificado. Oricanta, labassurianda, labai, através, meu Deus, do testemunho, Senhor. Jesus, aleluia, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Espírito de Deus. Aleluia, Deus poderoso. Nós subir, Senhor. Deus grande e soberano. Segura, Pai, nas nossas mãos. Abençoa, Pai, os novos convertidos. Abençoa, Pai, querer essas pessoas, meu Deus, que te aceitaram. Pessoas que estão fazendo, meu Deus, querendo um conserto diante de ti. Escreve, Pai, o nome delas no livro da vida, Senhor. Abençoa, Jesus querido, da vitória. Espírito de Deus, confirma a bênção e a obra, Pai. Para a glória, meu Deus, do teu santo nome, Senhor. Amém, Jesus. Os irmãos perdoam a bagunça, assim, às vezes aparece a criança chorando, às vezes é minha neta, às vezes é o meu neto, né, porque eu cuido deles aqui em casa, e os irmãos entendem que criança é criança, né, ninguém vai segurar uma criança e falar, põe uma mordaça na boca e falar, para de chorar, não, não pode, né, e para de bagunçar, para de brincar, a criança está brincando, então eu peço a compreensão de todos, amém? Que o Espírito Santo de Deus, ele venha te guardar, te livrar, venha dar para você um bom fim de semana, um bom dia, né? Que Jesus Cristo te abençoe, em nome de Jesus, amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Quem se despede é a sua irmã Cícera do canal Buscar é o Senhor e PDA. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu Amém. saúdo a amada igreja, povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Quem vos saúda é a irmã Raquel. Eu gostaria de deixar mais um testemunho diante dos irmãos, amém? Gostaria de contar para os irmãos que eu estava numa vigília ali na sede mundial. O culto estava muito lotado, muito cheio. Eu não lembro quem era o pregador da noite, mas eu estava no santuário. E quando eu estava no santuário, eu falei para minha irmã, quando for a hora da palavra, vocês me chamam no santuário, porque eu quero ouvir a palavra. E ali, 4 da manhã, minha irmã me chamou, falou assim, Raquel, tá todo mundo de pé, tá lendo a palavra. Eu levantei e fui com ela. Quando eu cheguei no culto, eu me ajoelhei, só orei, agradeci a Deus, né? E fiquei de pé, porque estava todo mundo com a Bíblia aberta. Quando eu fiquei de pé, eu olhei para a igreja e a igreja estava todas de veste branca. Todo mundo estava de veste branca. Todo mundo daquela igreja, todo mundo, todos de veste branca, branca. Mas ali, quando eu comecei a olhar direito para a veste das irmãs e das pessoas e dos irmãos, tinha veste que era assim, era toda branca, mas a barra das vestes tava suja de barro. Tinha veste que era toda branca, mas embaixo das vestes também é como se tivesse sido cortado, repicado. Então tava tipo assim rasgado a parte de baixo das vestes. Tinha veste que era amarelada, que não era aquele branco bonito. Mas tinha irmãs também que tinha veste branca, que brilhava. Tinha irmãs que a veste era toda branca, mas é como se a pessoa tivesse pegado uma tinta e esfregado no rosto. Eu olhava para o rosto das irmãs, tava como se tivesse esfregado tinta no rosto dela. Mas tinha gente também que tinha veste branquinha, que brilhava, brilhava. E eu falei, Senhor, mas a maioria tinha alguma coisa nas vestes. Aí o Senhor falava assim: muitos não estão preparados para encontrar comigo. Eu via dessa forma, eu olhava para as minhas vestes, estava branquinha, branquinha. E quando eu olhei lá para frente do altar, eu via como se fosse uma pessoa em cima de uma bicicleta de uma roda só, vestida igual um palhaço, e rodava. Rodava, eu olhei para aquilo, eu falei, o quê? Mas eu até pisquei os olhos para ver de novo e eu via um homem como se ele tivesse vestido igual um palhaço. E ele rodava na frente, na onde que pega-se a oportunidade, e eu falei, Senhor, o que é isso? O Senhor falou assim, muitos pega a oportunidade para se aparecer, mas o único que é sou eu. Às vezes a pessoa ela pega a oportunidade, ela louva, mas só para ver se as pessoas acham ela louvando bonito, não no propósito de Deus ele receber, amém? Porque o louvor, até mesmo o objetivo do louvor é louvar, engrandecer e adorar o Todo-Poderoso, amém?
Então, que Deus abençoe a todos. Eu quis compartilhar com os irmãos esta visão, amém, que Deus ele me mostrou. E eu também queria contar uma outra visão que eu tive numa vigília. É uma vigília lá no Áurea, lá ela é lá em Guaianazes, perto do Barro Branco, né? Essa vigília é para aquele lado ali. Eu estava dentro da vigília, estava no primeiro banco sentada, e aí eu vi uma jovem que pegou a oportunidade para cantar. Quando eu vi aquela jovem que pegou a oportunidade, na frente dela desceu um varão de branco que não pisava no chão e ele era alto. Ele tinha uns 2 metros e pouco, quase 3 metros de altura, de tão alto que ele era. Ele ficou parado na frente dela. Ele olhou para ela, olhou para o sapato dela e balançou a cabeça. Ela estava com salto alto, ela estava com uma saia curta acima do joelho. Ele balançou a cabeça para ela. Ele virou de costas e subiu. Quando ele subiu, a igreja, ela deve ter uns 5 metros de altura, a igreja. Quando ele subiu, ele não passou do teto. É como se algo branco, tipo como fosse uma nuvem, ou como se fosse um vapor branco, cobria ele, e ele sumia. Mas ele não passava do teto. E eu fiquei sem entender aquela visão. E aí, depois, outra jovem foi lá cantar. Quando a jovem começou a cantar, desceu o varão de branco de novo. Eu fiquei assim, com tanto medo de piscar os olhos, porque eu fiquei, meu Deus, se eu piscar os olhos, esse varão de branco vai sumir. Aí, porque assim, quem tem dom de visão sabe que nem sempre você vai ver de olho aberto, né? E ali eu olhava para aquele varão de branco e aquela jovem. Quando ele olhou pro sapato dela, ele falou assim: sapato tem que ser de chão. Ele falou para mim. Ele falou assim: ele olhava para a saia dela, tava abaixo do joelho assim, a camiseta dela composta, e o coração dela começou a brilhar. E eu falei assim: nossa, pensando comigo, por que que ela tá brilhando o coração dela? Brilhava de dentro da roupa, assim, brilhava. Eu falava: meu Deus, por que que tá brilhando? Aí o varão de branco, para mim receber um louvor, eu contemplo até o coração. E aí, de dentro dela, saiu uma caixinha, como parece, do tamanho de uma caixinha de bombom. Só que a caixinha era de ouro puro. E o lacinho da caixinha era maior que a caixinha. Era maior, o lacinho, os laços, sabe, era maior do que a caixinha. E eu falei assim, nossa, e eu lá sentada no banco, eu falava assim, mas que é essa caixinha? Eu pensando, meu Deus, saiu de dentro da boca dela quando tava no coro do hino. De dentro da boca dela saiu aquela caixinha. E aí aquele varão de branco pegou nas mãos dele, tava na mão dele, e ele de frente para ela com aquela caixinha na mão. E aquela caixinha de ouro puro, mas não era um ouro igual uma aliança, é um ouro que brilhava, que tinha luz. É um ouro, é cor de ouro, mas tinha luz, que brilhava. E eu sentada no banco, eu pensando, meu Deus, essa caixinha é alguma vitória que Deus vai me dar, sei lá, um dom, alguma vitória que Deus vai me dar. Mas essa caixinha saiu de dentro dela, e eu achando que era para mim a caixinha. Quando estava quase para terminar o hino, o varão de branco virou para mim e falou assim: esta caixinha é o louvor desta, que é colocado diante do trono de Deus. E aí ele subiu, ele não passou no teto. Ele sumiu como se fosse num vapor, como se fosse uma nuvem, algo que cobria ele, ele sumiu naquele vapor. Eu via dessa forma, amém? Eu quero contar também outra revelação que Deus ele me mostrou também dentro da igreja. Eu estava na igreja São Mateus, ela ali no Mateu Bem. Eu estava pregando naquela igreja numa consagração. A consagração estava bem cheia de irmãos, né? De irmãs. E eu lá no altar, eu tinha o costume de chegar cedo, né? Para mim participar da oração junto com as irmãs. Então ali a irmã orou um pouquinho, falou: irmã Raquel, pega, você ora, depois você prega. Eu falei: amém, irmã. Peguei e comecei a orar, comecei a orar. E ali quando tava quase terminando, né? Eu vi um varão de branco. Eu via dessa forma, descia assim no meio da igreja, assim na frente do altar, assim no meio, assim na frente, assim na parte da oportunidade, dois varões de branco. Um varão de branco foi para um lado do altar, o outro foi para o outro. Isso eu de olho aberto. E aí eu falei, meu Deus, eu não entendia. Eu via como se ele estivesse nas mãos, como se fosse
2 sacos, só que era de pano. E aqueles sacos brilhava. E eu falei, igreja, glorifica, dá glória. E eu pedindo, eu falava, Senhor, me faça entender, porque eu não entendo. Eu não entendo, igreja dá glória, eu glorificando, a igreja glorificando. E eu falei, Senhor, o que é isso? Daqui a pouco, eu comecei a ver no meio da igreja, as irmãs dando glória e glória, e todo mundo dando glória e glória, glória, glória. Dentro, no meio da igreja, começou a vir um monte de bolinhas brancas no meio da igreja, flutuando dentro da igreja, em cima, assim. Saía da boca das irmãs. E aí igreja da glória, e saía naquele monte de bolinha branca de dentro da boca das irmãs. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E aquelas bolinhas, elas vinham flutuando no meio da igreja, e elas entravam dentro daqueles sacos brancos, daqueles sacos de pano. E eu falando, meu Deus, igreja da glória, igreja da glória, igreja glorifica, igreja glorifica. E eu ficava assim, meu Deus, o que é isso? Me dá o discernimento, meu Deus, o que é isso? Daqui a pouco, o varão de branco do outro lado do altar, ele falou assim, do lado esquerdo do altar, ele virou para mim, ele falou assim, essas bolinhas é o glória a Deus e aleluia do meu povo, que é colocado diante do trono de Deus. Quando ele falou isso, ele sumiu. Os dois sumiram, eu não vi mais. Eles sumiram. Então, quando você vai para a igreja, dá glória a Deus, aleluia. Quando estiver na tua casa, dá glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor vem para receber a tua adoração, amém? Eu nunca imaginei isso, eu nunca imaginei isso, né? Porque a gente olha assim pra gente, a gente é tão falho, mas Deus envia o anjo para receber o nosso louvor, Deus envia um anjo para receber a nossa adoração, amém? Que Deus abençoe a presença de todos.